Fala galera, beleza? Vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre busca de documentos, busca de certidão na Itália. Então é o seguinte, a primeira coisa que você precisa saber é que busca e pesquisa não são a mesma coisa, ok? A pesquisa, ela se refere a você encontrar as informações do seu antenato, enquanto que a busca é um serviço de diligência, um serviço de correspondente, ou seja, uma pessoa encarregada vai até o órgão oficial e pega o documento. Depois de pegar esse documento, ele manda para o Brasil. Então essa é a busca, é diferente da pesquisa, na qual a pessoa precisa estudar e localizar informações. Então o serviço de pesquisa ele é muito mais complexo. A gente vai falar nesse vídeo sobre as buscas. Então, num primeiro momento, você que está procurando a certidão do seu antenato, você pode tentar fazer a busca online. Daí, nesse caso, você não precisa contratar ninguém. Você vai entrar em contato direto com o órgão responsável, que pode ser o comune ou a igreja, dependendo do seu documento é civil ou religioso. Isso vai variar de acordo com o ano de nascimento do seu antenato. Nascimento ou casamento, né? A gente pode estar falando aqui de dois tipos de certidão. Tem a certidão de nascimento e a de casamento. Geralmente, a maioria dos casos, a gente trata das certidões de nascimento. A maioria dos antenatos, dos processos que eu tenho acompanhado, o casamento aconteceu no Brasil. Mas, por exemplo, no caso do meu antenato, o casamento ocorreu ainda na Itália. Então, isso vai variar de acordo com o ano do ocorrido. Via de regra, quanto mais antiga é a certidão, ela é religiosa e as mais recentes, no caso recente seria ali mais para 1870 em diante, seriam documentos civis. Isso vai variar bastante também de acordo com a região. Então, o sul da Itália começou a utilizar documentos civis anteriormente, muitos anos antes. Tá? Então, os primeiros registros civis começaram lá por 1820 no sul da Itália. E, a partir de 1870, acho que basicamente todos os documentos são de categoria civil. Tá? Os religiosos eles foram abolidos a partir dessa época. Bom, dito isso, você precisa saber o seguinte. Em relação ao documento civil, existem dois tipos de certidão que os comunes trabalham. O certificato e o extrato. Então, o certificato de nascita, por exemplo, é uma certidão de nascimento. Enquanto que o extrato de nascita seria, aqui no Brasil, o similar a uma certidão de nascimento em inteiro teor. Então, o extrato de nascita, ele contém as informações necessárias para o seu processo de reconhecimento. Se você tiver só um certificado de nascita, ele não vai servir para o seu processo, beleza? Talvez você encontre ali algumas informações para fazer análise, mas para o processo, o que a gente recomenda sempre é o extrato de nascita, beleza? Bom, você pode tentar conseguir isso online. Só que a maioria dos comunes não tem respondido os e-mails sobre essas buscas, sobre o envio desses documentos para o Brasil. Apesar de que muitos dos comunes que não respondem, eles fazem o envio, ok? Então, funciona assim. Você pede o documento, eu já fiz um vídeo mostrando como fazer, eu vou deixar aqui no card, e geralmente o comune ele não responde. Às vezes eles respondem, mandam o PDF e mandam também pelo correio. E geralmente eles não respondem, e dentre esses que não respondem, alguns fazem o envio, beleza? Quando eles fazem o envio, aí leva mais ou menos um mês, até 2 meses, dependendo. As igrejas também, a mesma coisa. Só que no caso das igrejas, muito comum acontecer do padre solicitar um valor de pagamento para fazer o envio, certo? Então o comune, é muito raro casos que o comune cobra. Geralmente o comune manda de graça. E a igreja é o contrário. Quase nunca eles mandam de graça. Geralmente eles cobram para fazer esse envio. E lembrando o seguinte, quando você pede um documento religioso, o envio dele tem que ser feito com a autenticação da cúria, que é o órgão responsável pelas igrejas, certo? Já os padres sabem disso, mas é bom frisar que você faça esse pedido. Agora, o que acontece bastante é o seguinte, as pessoas pedem o documento e não recebem, tá? Isso é muito comum, é mais da metade dos casos. E além disso, acontece que quando uma pessoa precisa fazer o processo de retificação aqui no Brasil, ela vai precisar desses documentos, seja extrato de nascita, certificado de batésimo, extrato de matrimônio, enfim, qualquer desses documentos, ele precisa ser apostilado, certo? O apostilamento ele é feito na prefeitura, que é o órgão responsável pela legalização de documentos.
Então, esse apostilamento não é feito nem no comune e nem na igreja, é na prefeitura. E aí o que acontece é o seguinte, quando você pede isso direto por e-mail para esses órgãos, eles não são capazes de fazer o apostilamento. Então, se você precisa de um apostilamento, é necessário contratar um buscador. É 100% dos casos, não tem jeito, ok? Então, se você está na situação que você não conseguiu por e-mail pedir o seu documento, ou se você precisa do apostilamento, vai precisar de um buscador. E a gente vai falar aqui na sequência sobre a questão das buscas através de buscador. Então, é o seguinte, se você ainda não está em posse da certidão do seu antenato, você já tentou de alguma forma e não conseguiu e vai partir para a busca através de um profissional, o que eu recomendo é o seguinte, já peça ela uma via a original e uma via com o apostilamento. Por quê? O buscador ele cobra um pouquinho a mais pelo apostilamento. E se você precisar fazer uma retificação, você já vai estar em posse do documento apostilado, entendeu? Porque senão vai acontecer o seguinte, você vai receber o documento do seu antenato, vai fazer análise de certidão, e aí o que acontece? Você vai falar, vou precisar retificar, e aí você vai ter que fazer mais um pedido para a Itália, vai gastar o dobro do valor, entendeu? Então, o que eu recomendo é que você já peça com o apostilamento. E aí, sobre os custos desse tipo de busca, ele costuma variar entre R$ 1.500 hoje, com o euro de hoje, até R$ 2.000, um pouco mais, R$ 2.300. Varia bastante conforme o tipo de documento, se ele é civil ou religioso. Também se tem o apostilamento e a região na Itália. Okay? Mas esse é um valor médio aí que você pode colocar como base. É muito raro que você consiga pagar menos do que R$ 1.500. Muito difícil com a atual situação do euro, aí, quase R$ 7. E mais do que R$ 2.000 também é mais raro. Às vezes acontece, por exemplo, um documento religioso que precisa de apostilamento numa região um pouquinho mais afastada, vai passar dos R$ 2.000, ok? Mas o mais comum é ir na faixa de R$ 1.800, R$ 1.700. Isso um valor de pagamento à vista, né? A não ser que você queira parcelar e aí vai ter que conversar com o buscador. Agora vamos falar sobre os meus serviços na área de busca de documento. Então é o seguinte, eu tenho uma rede de parceiros estabelecidos na Itália, certo? Então eu tenho parceria com diversos escritórios que trabalham com buscas lá na Itália em diversas partes do país. E isso é muito interessante porque eu consigo pegar a região do seu antenato, localizar o buscador mais próximo e fazer a cotação com os buscadores em torno dessa região. Por isso eu consigo trabalhar com valores bem atrativos, porque eu consigo localizar aonde está cada buscador. E como que eu consegui essa rede de contatos? Bom, eu já morei na Itália, enquanto eu fiz o meu processo lá, eu conheci pessoas, e além disso, eu já fiz cursos relacionados à área de cidadania italiana. Conheci diversas pessoas, em encontros, eventos, enfim. Você vai conhecendo gente e vai trabalhando com elas e aí vai criando confiança, beleza? Então, essa rede de buscadores que eu tenho hoje me permite conseguir preços mais acessíveis. E, além disso, o que é interessante quando você contrata um serviço direto comigo? Que você vai fazer o pagamento em reais, certo? Então eu não vou trabalhar com câmbio, eu vou passar direto um valor em reais para o cliente e o pagamento é feito em uma conta no Brasil. Que às vezes acontece, você contatar um buscador na Itália, ele te passa o valor em euro e muitas vezes uma conta estrangeira, uma conta na Itália, e você vai ter que gastar mais ainda com essa transação internacional. Então no caso eu ofereço essa modalidade, o pagamento à vista aqui no Brasil, ou ainda, se a pessoa tiver interesse e quiser fazer um parcelamento no cartão de crédito, eu consigo também fazer um parcelamento até 10 vezes sem juros, ok? Então, dito isso, se você está precisando, se você está nesse quadro, quer fazer uma busca de documento com um profissional, você quer contratar alguém para trazer a certidão aqui para o Brasil, para suas mãos, seja ela apostilada ou não, você pode entrar no link que está aqui abaixo, e aí você preenche os dados. Lembrando, você já tem que estar em posse dos dados do seu antenato. Não é o serviço de pesquisa, é o serviço de busca. Então você precisa saber qual o comune em que ocorreu o evento, seja o nascimento ou o casamento, qual o nome do seu antenato e a data do ocorrido, a data do nascimento ou a data do casamento. Beleza? Se você tiver o nome dos pais, também é interessante, mas não é obrigatório. E aí você preenche lá, vai ter o campo informando se você precisa ou não do apostilamento. Beleza?
Bom, além disso, se você também está procurando análise de certidão, eu vou deixar também o link aqui abaixo do serviço de análises. Aí você entra lá, preenche as informações e eu te mando um orçamento. Valeu? Então, até a próxima!